Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do PMax Podcast. Meu nome é Wilgner Marcelo e hoje a gente vai falar de um assunto que envolve o seu sucesso na tua empresa, envolve o seu sucesso ali como profissional de qualquer área, e não tô falando do teu conhecimento, do quanto você se dedica. Tô falando de um ajuste muito sutil que vai fazer muita diferença no teu faturamento, na forma como você se aproxima das pessoas, na percepção das pessoas quando elas vão te conhecer. Eu tô falando sobre o seu posicionamento, sobre o seu visual, e para isso, pra gente falar nesse episódio aqui sobre isso, e ver um pouquinho de como que a galera do digital consegue também mudar drasticamente o posicionamento e vender mais caro, eu trouxe aqui um grande especialista, se não o maior especialista hoje nesse assunto aqui no Brasil. Estou falando com o Charles Veiga. É um prazer ter você aqui, meu querido. Prazer é todo meu. Parabéns pelo seu podcast, principalmente para trazer um conteúdo tão relevante que faz a diferença, principalmente nesse mundo digital hoje, mas também com pessoas comuns. Legal. Bom, Charles, eu chamei aqui porque eu tenho algumas dúvidas, cara. Primeiramente, eu tinha a crença de que a gente não precisava estar bem vestido, bem arrumado pra gente, de fato, conseguir vender caro, pra gente conseguir ter um posicionamento bom. Só que, na medida que as coisas foram evoluindo, principalmente na minha empresa, eu fui vendo a importância disso. Eu falei, cara, deixa eu trazer um especialista pra ver se, de fato, esse negócio é verdadeiro, se faz muita diferença ou se não faz. Então, cara, eu te chamei aqui para tirar essas dúvidas. Não entendo nada, não sou uma pessoa que me arruma muito, não sou uma pessoa muito vaidosa. Então, cara, eu quero saber o que vai sair desse episódio. Mas para começar, só para o pessoal entender um pouquinho quem é você, queria que você começasse só dando uma palhinha, contando um pouquinho da sua história, uma pequena introdução de onde você veio, o que você faz, o que você já fez. Cara, minha história é como a maior parte dos brasileiros e pessoas que conseguiram atingir um nível de resultado muito bom. Vim de uma origem muito simples, minha família é descendente de italianos, mas agricultores no interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci numa casinha de madeira que nem luz elétrica tinha. Então, dentro do meu trabalho, hoje eu também ajudo as pessoas não só a cuidar da identidade visual, mas cuidar também da mentalidade, para elas entenderem que a capacidade de cada um individual não importa de onde você veio, mas sim para onde você quer ir. Então, essa ponte é uma jornada que você constrói e você consegue passar para o outro lado. E com isso, desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar com comunicação, literalmente. Eu trabalhava como office boy, então todos os dias eu ficava na rua andando de um lado para o outro, indo no banco, no supermercado, em todos os lugares, e conhecia as pessoas. Olá, tudo bem? Conversa vai, conversa vem. E você acaba desenvolvendo essa habilidade de comunicação linguística, né, com as pessoas. E por intuição, talvez, o meu pai também me orientava, sempre estar bem arrumado, bem educado nessa comunicação. Isso me abriu muitas portas. Com o passar do tempo foi evoluindo, então eu fui conhecendo muitas pessoas, o network, conexões, e entrei na área da beleza. Depois eu fui estudar a parte de moda, comportamento, psicologia, e criei identidade visual, não só para mim, mas para várias pessoas. Então, eu aprendi tudo que é necessário para a identidade visual da pessoa, que envolve o nosso corpo como um todo, a cabeça, o cabelo, a barba para o homem, maquiagem para a mulher, a roupa, tudo dentro de um perfil que se identifica com quem a pessoa é, com os princípios que ela tem, os valores que ela tem, o conhecimento que ela tem, a história de vida e o que ela busca no dia a dia e, principalmente, que vai conduzi-la de uma melhor forma, potencializando seus resultados para atingir o outro lado da ponte, que é onde ela quer chegar. E nesses 30 anos aí fazendo esse trabalho... 30 anos, cara, fazendo esse trabalho. Cara, eu já consegui ajudar muitas pessoas. E eu sou o maior exemplo, né? Eu que estou aqui hoje na sua frente, você imagina, um garoto que nasceu lá no meio do mato, cara. É impressionante. Onde Legal. eu já cheguei hoje... Ele me mostrou aqui agora as fotos dele aqui, que ele tá com uma jaqueta da Rosta. Eu vou pedir pro Vini até colocar aqui para pro pessoal ver. Mas, cara, drasticamente a percepção de uma pessoa, de um adulto convencional, uma pessoa que você entra no mercado, você vai conhecer ela, de uma pessoa que você vai conhecer, que você imagina que você vai conhecer só num evento bacana, num lugar apresentável e tal. Incrível como muda a percepção. Só que eu fico com algumas dúvidas aí desse negócio. Primeiro, assim... é só ajustar o cabelo, botar uma maquiagem e ajustar a roupa? É só isso? Não. Tem muito mais coisa, imagina. Tem muito mais coisa por trás. Porque a questão é a seguinte, Wilber. Você é você como pessoa. Eu sou eu como pessoa. Cada um de nós tem dentro da nossa mente, da nossa consciência, do nosso sentimento, o nosso eu interior. Então, quem nós somos verdadeiramente. Com todas aquelas questões que estamos todos aí muito bem... conhecedores, que são os nossos princípios, nossos valores, aquilo que a gente acredita e quem a gente realmente é. Só que quando eu te conheço pela primeira vez, ou te olhando agora aqui contigo, eu não consigo saber isso de ti.
percebe? Então, eu não consigo entrar na sua mente, saber o que você está pensando, no que você acredita e por diante. Só que eu olhar para você, você mostra em você aquilo que você acredita, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Vou explicar. Se você é uma pessoa que acredita que ter uma aparência simples e que a imagem não importa, o que importa é só o seu conhecimento, você não vai cuidar da sua imagem. Então, quando eu olho para você, se você está com uma imagem bem simples mesmo, natural, não é mal feita, ou mal arrumada, ou feia, simples, sem muita produção, sem muita organização. O que eu vou olhar para você? Bom, essa pessoa certamente ela não vê isso como importante. Ao contrário, se eu vejo uma pessoa super bem arrumada, com terno, né, apresentável, um corte de cabelo, uma barba, uma mulher bem cuidada, com uma maquiagem linda, bolsa, detalhes, eu olho para ela e falo, se ela tem tudo isso na identidade dela, ela acredita que isso é importante. Se ela acredita que isso é importante, então ela tem conhecimento sobre isso. Ela tem conhecimento sobre moda, sobre comportamento, sobre identidade visual, sobre comunicação, sobre relacionamento humano, e isso capta a atenção das pessoas. Quando capta a atenção das pessoas, as pessoas querem saber quem você é, o que você faz, e elas querem participar com você do mundo que você vive. Então, tem profissionais que são talentosíssimos. Eu ajudo muitas pessoas que chegam até mim e falam, poxa, eu tenho 2, 3, 4 formação profissional, tenho 30 anos de mercado, mas eu não consigo me destacar e ter o sucesso que eu quero. Aí eu analiso a pessoa, já no visual eu já percebo. E aí eu vou conhecer ela melhor. Eu faço ela entender que não basta só o conhecimento, porque o conhecimento está na sua mente e dentro de você. Eu não consigo acessar. Agora, se você é apresentado para mim como seu cliente, por exemplo, para contratar o teu trabalho, se eu olho para você e essa imagem mostra para mim sofisticação, estrutura, né, elementos que mostrem o seu potencial, que mostre você como credibilidade. O que você falar para mim, eu não vou precisar que você me prove, porque você já está mostrando. Então, isso faz muita diferença. Então, não é só cortar cabelo, não é só fazer barba, não é só colocar uma roupa bonita ou para a mulher a mesma coisa. É criar o posicionamento que seja adequado com todos esses itens. Então, quando você mostra a sua imagem para as pessoas, é o seu cartão de visita. E quando ela te olha, ela já identifica e ela já entende a linguagem e a comunicação que você está passando, numa mensagem clara e objetiva para que possa atingir o seu resultado. Legal. Eu vejo muitas pessoas usando desse recurso, né, que é o posicionamento, principalmente na internet hoje em dia, usando para vender mais, para ganhar mais dinheiro, e eu queria a tua confirmação disso. Quando você tem um posicionamento bom, você também ganha mais dinheiro, cara? Pessoas bonitas, visualmente, ganham mais dinheiro. Pessoas feias, visualmente falando, que estão mal cuidadas, elas não ganham mais dinheiro, elas perdem dinheiro. Mas você concorda com esse fato? Do tipo, não é que se você acredita que isso é verdade. Eu me refiro ao fato de que você acha que isso é justo? É justo, sabe por quê? Porque não é uma questão de julgamento sobre a vida humana, mas é percepção sobre o que você faz para ser valorizado. Então, existe uma coisa muito importante que está dentro da psicologia. Entendi o ponto. Então, você tem que entender Legal. o seguinte, olha só. Eu estou me relacionando com o Wilber profissionalmente, não humanamente. Eu posso ser seu amigo, frequentar a sua casa, a gente andar de bermuda, camiseta, tomar um chopp, fazer um churrasco. Isso é uma relação humana. Agora, uma relação profissional é diferente. Quando nós estamos falando em ter resultados financeiros, produzir riqueza, produzir dinheiro, que a gente costuma falar ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, todo mundo produz dinheiro, né? Você vende o seu trabalho, eu compro, te pago e você tem dinheiro. Eu vendo o meu trabalho, você me compra, me paga, eu tenho dinheiro. Então não é ganhar, é vender e comprar. Então quando eu quero vender um produto, quando o Steve Jobs criou um iPhone, ele criou uma identidade visual, ele criou uma tecnologia, ele criou várias coisas, só que ele fez um marketing comercialmente falando, para que a pessoa olhe e fale, uau, eu quero comprar esse telefone. Custa $1.000, não importa, pode custar 10, eu vou comprar. Então, quando você, como pessoa, tem um produto para vender, pode ser um produto físico ou um serviço, você precisa entender que você, como pessoa,
é o cartão de visita do seu produto que você vende. Quando você tem essa identidade visual mais sofisticada, reflete que o seu produto é mais sofisticado. Se você tem uma imagem visual que ele representa mais qualidade, mais seriedade, mais responsabilidade, mais credibilidade, o seu produto leva isso por si só. Então, com isso, o seu produto tem mais valor. Sim, entendi. Então, na prática, sim. Na prática, 100% sim. Eu sou exemplo disso. Quando eu me vestia anteriormente diferente, quando eu me comportava diferente, quando eu falava diferente, quando eu pensava diferente, quando eu agia diferente, eu não conseguia crescer. Quando eu mudei isso, entendi isso através, claro, de conhecimento, de estudo, que hoje eu domino e hoje eu ajudo outras pessoas, eu usei em mim mesmo e eu consegui resultados que não poderia ter conseguido. Eu concordo demais com isso. Eu concordo principalmente com o fato de que quando a gente se cuida, basicamente a gente também manda uma mensagem subliminar para a pessoa. Isso é o que é o grande ponto em questão. Só que isso abre brecha, na minha concepção, para um público que não necessariamente não tem muito conhecimento ou uma pessoa que não sabe o que está fazendo, mas ela sabe muito bem controlar o posicionamento dela e ela acaba se ampliando, né, ou ganhando espaço, digamos assim, no mercado. Eu sei que é assim que o mercado funciona, não tem o que fazer, é assim. Mas o que você acha disso? Você acha que, por exemplo, eu pelo menos vejo muitas pessoas que elas são excelentes profissionais, têm muito conhecimento, têm muito histórico, mas por conta do posicionamento não consegue ganhar mais dinheiro, não consegue faturar mais, ou não consegue até atrair mais pessoas para o perfil, por exemplo, né? Isso é a grande trava. E o que você diria para essa pessoa que tem essa dificuldade, por exemplo, mas talvez ela também não tenha muitos recursos para fazer muitos ajustes? Como que a gente começaria a mexer nesse negócio? Primeiro, qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer cor de pele, raça, sexo, tudo, não importa. Qualquer pessoa pode fazer isso que eu estou falando. Hoje você pode ter uma imagem melhor com pouco dinheiro. Você pode ir numa loja muito simples, em várias cidades do Brasil ou do mundo, você pode comprar uma roupa com um valor bem mais barato. Você pode cortar seu cabelo num lugar que também, né, não seja tão caro. Você pode fazer sua barba de uma maneira que não seja tão sofisticado. Não é o valor que você tem no bolso que vai transformar a sua imagem. Essa acho que era a minha principal dúvida. Tu precisa ter dinheiro para ter um posicionamento bom? Não, precisa ter consciência de quem você é, do que você faz e mostrar isso para as pessoas. Entendeu? Ter um posicionamento não é ter dinheiro e colocar um investimento em você. É ter a consciência de quem você é e de forma que você mostre para as pessoas claro e objetivo. Então, veja só. Você trabalha aqui com tecnologia, certo? Você tem lá seu Instagram, você tem sua comunicação. Tudo bem. Eu vendo um produto digital que ninguém vê porque é abstrato, certo? Sim. Só que você é o cartão de visita do teu produto digital. A pessoa não vai entrar na internet e falar assim, ó, clique aqui, baixa e compre, tchau. Ela vai ver meu primeiro rosto em algum conhecer momento. você falando sobre o seu produto, falando o resultado que entrega, como que ele é feito. E aí sim ela vai falar, uau, eu vou comprar esse produto do Wilber. Não vou comprar o produto, eu vou comprar o Wilber. Entendeu? Então, uma pessoa simples, que não tem muitos recursos, mas ela tem um produto muito bom, ela precisa entender que ela precisa mostrar para as pessoas, tanto no digital quanto no presencial, da mesma forma. Porque tem uma questão de percepção mental, emocional de todos nós. Se você vai ao supermercado comprar alimentos, aí eu te faço um teste, uma pergunta agora. Se você quer comer maçã, aí você vê lá, na exposição ali da gôndola da maçã, uma maçã linda, vermelha, maravilhosa, grande, brilhosa, que você olha soltando aquele aroma num lugar super lindo, arrumado, limpinho, todas no lugarzinho certinho. Do outro lado, um monte de maçã toda arrugada, velha, parecendo que está podre, que está o ambiente todo sujo, bagunçado. Essa maçã linda, maravilhosa, custa R$10. Essa outra custa 50 centavos. Qual das duas você vai querer comprar? Olha só, esse é um exemplo muito bom. Eu nem levei em consideração a discrepância, né? Porque a gente tá falando de valor. Quase 20 vezes mais, na verdade. E é aí que eu quero chegar para você. Por isso que o meu slogan é posicionamento e imagem de alto valor.
Porque quando você se posiciona e cria uma imagem, uma identidade visual e uma comunicação, você gera a percepção de alto valor, como o exemplo da maçã. A pessoa vai querer, se ela não tem os R$10, ela não vai comprar a velha por R$1. Ela vai guardar esse R$1 10 vezes até ela ir lá e comprar a de 10. Então, se o seu trabalho, se o meu trabalho, o trabalho de qualquer um de vocês que estão nos assistindo, seu produto, seu serviço, se você entender isso, você vai conseguir aumentar o valor do teu produto, do teu serviço, de acordo com a percepção que você mostra para as pessoas. Eu sou exemplo disso também. No meu Instagram, na minha comunicação visual, eu mostro isso. Então, as pessoas vão até mim e pagam o meu valor porque eu consigo entregar um resultado profissionalmente, mas também eu consigo entregar uma percepção de valor sobre o meu trabalho. É fácil a pessoa falar assim, eu quero aumentar o preço do meu serviço. Tudo bem. Então, em vez de R$1, eu vou cobrar 10. Mas isso está proporcional com as maçãs, por exemplo? Se tirou uma maçã velha, podre, e colocou uma maçã novinha, lindinha, maravilhosa? A maior parte das vezes as pessoas não fazem isso. Ela só vai lá e faz um curso técnico, né? Adquire conhecimento, só que isso está internamente, como eu falei no começo. Está na mente. Você não consegue ver. Agora, quando você pega e coloca a mão, ou cria o produto, ou faz o serviço e mostra o resultado, agora eu entendi. Só que ela só vai te dar espaço para fazer isso se você primeiro apresentar de uma forma que gere atenção e desejo de querer saber e conhecer. Mesma coisa, vamos falar de pessoas. Você está andando na rua, uma multidão de pessoas, vai na Avenida Paulista ou no centro, qualquer cidade. Tem várias pessoas andando totalmente desarrumadas, cabelo feio, roupa feia, né, sem nenhuma comunicação atrativa. Aí uma pessoa caminhando ali no meio, bem arrumada, com uma postura diferente, uma comunicação, você percebe ela de longe. E aí se você depois fazer uma entrevista com essa pessoa que percebeu e falar assim, passou 30 pessoas aqui agora, você viu se eram homens ou era mulher? Você vai falar, nem percebi. Agora, você viu aquela pessoa que passou numa figura totalmente diferente, fala, eu percebi de longe. Você entendeu? Sim. Então, se você está num ambiente, se você quer vender seu produto, seu serviço, seu trabalho, você precisa primeiro chegar e mostrar sem abrir a boca. Existe um slogan na publicidade que fala que é o seguinte, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, se você tem a sua imagem que já fale por você, quando as pessoas te olham, elas já identificam você. Aí elas vão até você já buscando aquilo que você vende. Legal. Na sua concepção, quando a gente está falando de posicionamento, tanto para homens quanto para mulheres, qual que é, se a gente pudesse categorizar todos os elementos, por exemplo, um é a comunicação, outro é o cabelo, outro é a barba, outro é a vestimenta, qual deles, se a gente pudesse só trocar isso aqui, você acha que teria o maior efeito uma pessoa? Eu sei que é o complexo de todos, mas se você pudesse escolher para homens, por exemplo, qual que é o primeiro ou o principal ajuste que ele tem que fazer? O principal é a roupa. A roupa. Porque é a figura do corpo todo. Então, se você está de bermuda e camiseta, e você coloca uma camisa, uma calça e um casaco, já muda totalmente. Segundo é o cabelo, porque ele é as duas partes mais importantes da imagem, né? O cabelo é a moldura do rosto e a roupa é a moldura do corpo. É a mesma coisa que você olhar uma obra de arte. Você vê o quadro, primeiro a moldura de fora, depois você vê a moldura interna, depois você vai ver os detalhes da pintura. Percebeu? Então, o homem não pode andar desarrumado, de roupa desarrumada. Principalmente se ele quer ser bem visto e bem valorizado. Aí que tá. Você também não vai à praia de terno. Eu não vou à praia assim, certo? Certo. Mas eu também não vou um casamento ou uma reunião de negócios de bermuda, camiseta e chinelo de dedo, né? Chinelo havaiana, que seja qualquer marca. Percebeu? Sim. Então, você vai ter uma reunião com o cliente para vender o teu trabalho, vender teu projeto, né, para uma empresa importante, para um cliente importante, você não pode ir de camiseta e de bermuda ou calça jeans. Não pode, porque ele vai te olhar e vai falar assim, a pessoa pode ser muito talentosa, mas olha o ambiente que eu estou, com eu convivo e por diante. Tem um outro detalhe que é muito importante, que eu nasci, como eu te falei no começo, no interior, na roça, literalmente. Só que hoje eu não vivo mais lá. Por que eu não vivo mais lá? Porque hoje eu pertenço a um outro universo, um outro mundo. Uma cidade grande, onde eu tenho meu trabalho, onde eu tenho meus clientes, onde eu posso executar o trabalho que eu fui estudar e me capacitar como profissional para isso. Não é porque eu não gosto mais da roça. Não é porque eu deixei de ser aquela pessoa simples e humilde de onde eu vi. Eu não esqueci minhas origens. Sim. Você percebe? Então, assim, se você mora num lugar e vive num lugar para aquele momento,
ótimo. Se você quer ir para um outro lugar mais sofisticado, conhecer pessoas mais sofisticadas, vender mais caro o teu produto e ter mais lucratividade, mudar de vida, você não pode continuar vivendo onde você vivia e fazendo o que você fazia do mesmo jeito. Albert Einstein deixou uma frase para a gente muito importante sobre as pesquisas da teoria da relatividade. Ele tentou diversas maneiras, sempre da mesma forma, e não conseguia resultado. Até que um dia ele mudou a forma, conseguiu um resultado diferente. Então você não consegue ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo tempo. Isso é muito poderoso. Eu tenho uma percepção sobre essa ideia geral que a gente está conversando, do tipo... E eu, pelo menos, assim, me colocando nesse cenário até, eu sou uma pessoa que não me preocupa tanto com... Acho que antes eu até me preocupava mais, andava bastante de blazer, andava um pouco mais bem vestido. Mas à medida que os meus negócios foram evoluindo, eu criei empresa e as coisas que foram consolidando um pouquinho, eu acabei ficando um pouquinho mais, não vou dizer relaxado, mas... Confortável, entendeu? Então hoje é uma coisa que eu prezo demais. Eu gosto de exatamente do jeito que eu gostaria de ir a um lugar tal, sem ter que ficar fazendo esse ponto. Mas aí eu entendo que talvez isso gere um efeito negativo. Que tipo de efeito negativo a gente está falando? Nós estamos falando de um efeito negativo de você não conectar com as pessoas daquilo que você está buscando, as pessoas certas. Exemplos. Vamos falar até do digital. Vamos falar do Thiago Nigro. Vamos falar do Érico Rocha, do Pablo Marçal, né? Wendel Carvalho. Quando eles eram lá atrás, quando eles estavam começando, você lembra da imagem deles? Sim, lembro. Inclusive, você já trabalhou, né, com o Pablo. Muito mais largada, muito mais simples, aí por diante. Mesmo hoje o Pablo faz bastante conteúdos um pouco mais descontraído, mas na campanha, quando ele quer falar de negócio, quando ele quer falar de empresário, você vê ele, ou em palestras, ele não está do mesmo jeito que ele estava antes. O Wendel Carvalho, por exemplo, hoje ele não se veste mais, não anda mais do mesmo jeito que ele fazia antes. E se eu fosse falar aqui, a gente ficaria o dia todo só falando de players de alto sucesso da internet hoje. E de pessoas comuns, então eu poderia escrever livros e livros para você desses 30 anos que eu conheci. Então, assim, você não precisa deixar de ser quem você é. Você quer sair super confortável? Tá bom, você vai passear, vai tomar um chopp, vai almoçar, vai no shopping com os amigos, com a família. Momento curtir, momento relaxamento, momento prazer. Momento profissional, é isso que é importante você entender. Então, por que a gente fala sobre posicionamento e imagem? Imagem é o que você mostra, posicionamento é o que você pensa, acredita e o que você quer. Então, posicionamento é uma palavra que vem do grego do posicionar, do position, né? Do posicione. Então, o que significa posicionamento? É estar estático em um local, em uma forma, daquele jeito, posicionado. Eu estou aqui sentado, de frente para a câmera, eu estou posicionado. Sim. Nessa postura, essa é a minha posição. Então, esse é o meu posicionamento. Se eu estivesse assim, sentado, nesse mesmo local, falando com você desse jeito, essa é outra forma, outra postura, outro posicionamento. Sou o mesmo cara, com a mesma roupa. Você passa outra mensagem. Passo outra mensagem. Percebe? Então, assim, primeiro tem que entender posicionamento. O que é posicionamento? É só porque é tirar uma foto bonita, colocar uma roupa bonita, fazer um vídeo bacana, fazer um anúncio na internet. Uau! Nossa, posicionamento incrível. Muita gente faz isso e não funciona. Posicionamento tem a ver com autoidentidade. Quem você é, de onde você veio, para onde você vai, seus princípios de família, cultura, N coisas, que tem que ser estudado, planejado e definido de acordo com o objetivo. Então, vamos lá. Você tem o seu posicionamento hoje de ser uma pessoa assim de... Né, mas... Eu acho que o meu posicionamento ele é uma cópia, basicamente, das pessoas que eu me envolvi assim, nos bastidores. Então, nos bastidores, pelo menos do marketing digital, que a gente vê muito, você olha assim para uma sala da galera trabalhando, você só vê gente com camiseta preta, com calça preta, com tênis branco ou com tênis preto, e é isso, assim. Acho que eu que tô com shorts marrom aqui, acho que é o mais diferente. Porque na prática mesmo, eu acho que você talvez deu até uma visão mais clara sobre isso. Mas eu acho que essa ideia da gente vestir preto, pelo menos a gente, né, do digital, acho que vem muito de Steve Jobs, que vestia preto e tudo mais, a forma, tipo, uma coisa diferente. Acho que deve ter alguma coisa a ver com isso. Mas você vai para um evento de digital, assim, é difícil você ver cor. Pessoas com cores, né? Pô, uma camiseta verde, uma camiseta vermelha. Isso é uma questão. E hoje eu me visto basicamente só de preto. Né? Dificilmente, às vezes, estou com uma camiseta branca, mas só para intercalar. Mas é isso. Mas falando de cores...
preto é a cor mais clássica e ela serve para qualquer momento. Para durante o dia, para durante a noite, para qualquer ocasião. Mesmo uma camiseta básica, quanto uma camisa ou um casaco sofisticado. Então, o preto é a cor mais usada humanamente falando no mundo. Por quê? Porque é uma cor que agrada a qualquer pessoa, a qualquer momento. E o preto surgiu há muitos anos atrás, desde a era medieval, que eram as cores mais escuras, que as pessoas já usavam por quê? Por causa de sujar mais e de maior durabilidade e aí por diante. Então, foi evoluindo com o passar do tempo, na moda, o preto e branco, com o passar do tempo também ficou um pouco mais, não era mais comercial e aí por diante. E depois veio as cores, para gerar mais emoções, porque as cores também despertam emoções nas pessoas. Então, o branco, ele desperta uma emoção um pouco de mais clareza, de mais limpeza, uma questão de mais aconchego. O azul já gera um pouco mais de impacto, como eu estou aqui agora, que gera um pouco mais de captação da atenção. Então, com isso, ele gera um pouco mais de autoridade. Entende? Sim. Então, o vermelho ele já desperta uma sensação mais emocional, sexual, mais romantismo, né? Então, mais sedução. Então, cada uma dessas cores tem uns exemplos e tem dispersões e percepções que acabam atingindo o nosso emocional também através da nossa visão. A nossa percepção visual, nossos olhos, ele capta isso como informação e manda essa mensagem para o nosso cérebro. E o nosso cérebro tem as informações gravadas na nossa mente, nossa consciência e na nossa inconsciência. Então, quando você vê uma pessoa de preto, o que você percebe? Uma pessoa clássica, uma pessoa mais centrada. Você vê uma pessoa de vermelho, você percebe já na hora uma pessoa mais sedutora, uma pessoa mais sensual, mais sexo, mais emocional, mais romântica. Você percebeu? Você não conhece nada da pessoa, mas o teu intelecto, o teu conhecimento que é despertado pela sua mente, pelo conhecimento que você tem, e você gera essa sensação sensorial sem tocar, só na visão. Então, por isso que quando você olha para uma pessoa bem arrumada, bem vestida, desperta essa sensação. Se eu estivesse aqui todo de preto, você ia me ver só como uma pessoa totalmente séria, clássica e tudo mais. Eu, como já estou aqui com azul, com branco, com um lenço no bolso cinza, gera uma percepção mais intuitiva de mais autoridade. Por quê? Consegue criar um contraste, mas uma harmonia que gera sofisticação. Sim. Assim, para uma pessoa que não entende daquilo que a gente está falando, por exemplo, ela vai olhar entre uma pessoa que só está vestida de preto e falar uma pessoa comum. E é uma pessoa que está vestida como você agora, não tem nem o que falar, né? Esse que é o grande ponto. É isso aí. E só para concluir também, que você abordou o ponto do digital, que você falou em relação até ao Steve Jobs como exemplo. Antes da pandemia, no Brasil, praticamente, a gente não tinha muito conhecimento sobre digital, certo? Eram poucas pessoas que falavam sobre isso. Na pandemia, a gente ficou muito focado no digital, então a gente acabou pesquisando muito. O Steve Jobs, no final da carreira dele, ele já estava rico, milionário, com sucesso e era renome global. Então, ele não precisava de autoridade mais nenhuma, não precisava provar nada para ninguém, não precisava conquistar nada de ninguém e aí por diante. Então, ele subia em qualquer lugar de calça jeans e camiseta preta, ele era o Steve Jobs. Você percebe? Hoje o presidente Trump, que ele é o presidente mais conhecido, né, da América, dos Estados Unidos, a maior potência do mundo. Se ele for em qualquer lugar de camiseta branca, ergue, todo mundo vai aplaudir ele de pé, porque ele é o Trump. Mas até chegar nesse nível, Steve Jobs tem N vídeos e fotos e todos na internet. Quando ele realmente construiu a história dele, construiu a empresa dele, ele também andava muito mais bem arrumado. Tem ele de terno, de gravata, em vários lugares, percebe? Então, o que aconteceu? A internet, ela ajudou por uma coisa, para entender sobre esse mundo digital e criar N conhecimento, compartilhar conhecimento, vender conhecimento. E fantástico isso. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não entenderam o processo que também faz sentido. Acharam que só o serviço tecnológico é que vale. Mas hoje, depois de pandemia, aí 6, 7 anos depois, ficaram e continuam crescendo, tendo sucesso. Quem? Esses nomes que eu acabei de falar. Né? Que são pessoas super conhecidas, como o Thiago Nigro, né? Como o Paulo Marçal, que têm um posicionamento que ajustaram. Ajustado e por diante. Então, essa percepção ficou meio que rotineira, normal. E sentar na frente de um computador e falar, ninguém está me vendo, só estou aqui mexendo no computador e está tudo bem. Tudo certo, porque é uma forma prática de trabalhar. Dentro do seu ambiente de trabalho, você pode trabalhar da maneira mais simples. Eu não posso, porque eu dependo da minha imagem, do meu trabalho. Percebem? Então, o que é importante entender? Cada profissão, cada momento do seu trabalho e aquilo que você faz, você precisa estar adequado com aquilo. Se você trabalha num banco, é uma coisa. Se você trabalha no supermercado, é outro. Se você trabalha no digital, é outro. Se você trabalha
de médico, advogado, dentista ou qualquer outra profissão, cada uma tem um perfil, cada um tem uma identidade. Só que se você melhorar essa identidade, potencializa seus resultados. Tem médicos que vêm de saúde, cuida da saúde. Só que a partir do momento que eles melhoram o posicionamento de divulgar seu trabalho na internet e também no atendimento no consultório, está bem arrumado, com um terno, com uma gravata e com o seu jaleco por cima e por diante, ou até mesmo assim, o cliente que entra e o vê desta forma, confia muito mais no que ele fala. Fala, toma esse remédio aqui que você vai sarar. Isso é maluco, porque assim, não é a imagem do cara que vai mudar o tratamento, só que a percepção psicológica e emocional das pessoas gera essa confiança e credibilidade. Legal. Assim, eu entendo que no digital, esse ajuste que as pessoas vão fazendo é mais sutil, como, por exemplo, com esse pessoal que você comentou, né? Thiago Nigro, Pablo Marçal, que é muito perceptível, né? O pessoal vai colocando implante, vai ajustando isso, vai fazendo preenchimento, daqui a pouco, mudou completamente a roupa, daqui a pouco é bem sutil, assim, é gradativo. Pra televisão, eu imagino que seja um pouquinho mais imediato, né? Tem que ser mais rápido, obviamente. E você teve algumas experiências, você inclusive tem experiência na televisão. Eu queria saber, assim, o quão curioso o quão diferente é, por exemplo, a preparação de uma pessoa para ela ir pra frente das câmeras, por exemplo. Na televisão, a gente conta uma história e um personagem sobre cada ação que vai ser feita. E é muito mais firme esse posicionamento. Muito mais firme, muito mais definido. Porque é o seguinte, você vai fazer um filme, um longa-metragem, ou você vai fazer uma novela, ou você vai fazer uma série, você vai fazer qualquer história que você vai gravar, editar e mostrar para o público. Então, é um personagem. Tem muitos atores e atrizes que na vida real, fora da tela, eles se vestem diferente, se comportam diferente e por diante. Mas para o personagem que conta uma história, ele se prepara para aquilo. Muitas vezes é preciso mudar o corpo da pessoa. Às vezes a pessoa precisa engordar, porque ela vai interpretar um personagem que era obeso. Então ela precisa aumentar o peso corporal, gordura mesmo. Tem que fazer sentido com a narrativa, Com né? a narrativa. Usava cabelo comprido, mas agora ele tem um cabelo curto, então tem que deixar o cabelo crescer, ou colocar uma peruca, ou alguma coisa do gênero. Para o homem e para a mulher. Não, esse personagem, a pessoa é muito magra, é chique, é elegante, tem que fazer essa transição. Então vai malhar, vai cuidar da alimentação, então tem uma preparação de meses antes, às vezes anos antes. Então o que acontece? Num programa, numa criação de televisão em si, está ali mudando a pessoa para fazer um personagem que ela vai interpretar. Então, ela vai vestir esse personagem de imagem e também interior, porque ela tem que estudar o comportamento, como que a pessoa se comportava, como que ela falava e por diante. Tem atores que têm que mudar a forma de expressar a sua voz, então tem que fazer aula de dicção, de fono, oratória, não só no tom, mas às vezes articulações, gírias. Então, quando você vai interpretar um personagem, esse personagem é uma outra pessoa que não é você. No teatro, a mesma coisa. Você sobe lá, você coloca uma roupa, você interpreta uma história daquilo. Então, é ainda maior, é uma transformação com um objetivo próprio para aquele momento que está sendo feito. Legal. Isso, assim, eu já imaginava, até por conta do investimento de produção que você tem que ter num negócio desse. Mas quem define exatamente como vai ser esse posicionamento? É a própria pessoa que cuida disso? Ou é uma junção das duas coisas? Do tipo, sei lá, tô dando uma ideia aqui, mas porque eu não entendo nada como é que funciona um set, por exemplo, de gravação nesse caso. Mas, assim, a pessoa, ela já vai, por exemplo, com a ideia da maquiagem, da roupa, tudo bem posicionado? Ou isso é definido na hora, por exemplo? Como é que funciona essa parte? Esse é um planejamento muito anterior. Então, por exemplo, vamos falar de um filme que é muito conhecido, que envolve também a minha imagem, Diabo Veste Prada, por exemplo. Meryl Streep, que é uma atriz conceituadíssima. Quando ela foi interpretar esse personagem para este filme, esse filme ele foi baseado na história da personagem, da mulher de vida real, que é a diretora da revista Vogue americana, que é uma mulher chiquíssima, sofisticada, e ela tem esse posicionamento de autoridade, e ela define literalmente as tendências de roupa e da moda do mundo. Então, quando foi criar o filme Diabo Veste Prada, todos os personagens
foram criados especificamente sobre o mundo da moda. Então, como que é o mundo da moda? Como que é o estilista? Quais que eram os estilistas que foram retratados no filme? Por exemplo, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Christian Dior. Como que eram esses estilistas mesmo? Como que eram as roupas deles, o universo deles? Então, os personagens tiveram que ser transformados da mesma maneira. Então, a cor do cabelo que a atriz foi usar, a maquiagem que ela ia usar, o figurino que ela iria usar, as roupas, tudo isso foi preparado antes, de acordo com o roteiro, com o script. Então, um filme tem primeiro escrito, episódio por episódio. Então, o escritor, ele escreve toda a história, depois tem a parte de produção sobre essa história, e depois tem o diretor, que aí o diretor vai dirigir a pessoa como ela representar aquele personagem. Então, como falar, como se comportar no gesto, como sentar, como caminhar, em cada ambiente. Então, é um mundo criado primeiro invisível e depois retratado através de pessoas visíveis. Em qualquer filmes, por exemplo, vamos falar de um filme totalmente diferente. Vamos falar do filme sobre a Paixão de Cristo. Mel Gibson, o diretor que dirigiu o filme, o produtor do filme, que praticamente criou o filme. Então, ele foi lá e buscou uma história bíblica sobre Jesus, né? O personagem Jesus, que, né, falando para quem é cristão, que ele é Jesus, filho de Deus, que nasceu na terra e que fez os milagres e que veio para salvar o mundo. Mas vamos falar independente de religião. Então, o personagem foi uma pessoa, um humano, Deus encarnado, mas vamos falar que uma pessoa que não acredita na religião, não acredita em Jesus como Deus, mas acredita como pessoa histórica. Então, Mel Gibson foi lá e foi buscar conhecimento sobre a história. Na época que Jesus nasceu, como que as pessoas se vestiam? Como que as pessoas andavam? Elas tinham cabelo comprido? Não tinham? Que cor de pele elas tinham? Elas usavam barba? Não usavam barba? Historicamente, qual a imagem que Jesus teria? Então, com tudo isso, foi criado uma imagem mais ou menos baseada sobre a história, porque não se tem uma imagem real dele. Sim. E aí o ator, o Jim Caviezel, foi lá e interpretou Jesus. Então ele interpretou, deixou o cabelo crescer, a barba no formato, a roupa, mudou o corpo, tudo isso. E depois ele foi estudar como falar os versículos, as palavras, tudo que é da história bíblica. Então existem filmes e produções que são narrativas de histórias já existentes, contadas numa versão atual. E existem filmes e produções que a gente cria fantasiosamente, como um conto de fadas, e aí interpreta isso como se fosse uma vida real. Você percebeu que cada um tem identidade visual? Cada um tem posicionamento e tem imagem? Então, o Jim Caviezel, ele usou um posicionamento de como Jesus era, como se comportava, no que acreditava, no que falava. Isso é posicionamento. Meryl Streep, como se comportava, como falava, como se vestia. Isso é um posicionamento, percebe? Retratado através da imagem, através das ações, através da comunicação e aí por diante. E eu entendo que muitas pessoas, talvez, elas não tenham muita clareza de como ou qual que é a ideia clara ou o arquétipo, digamos assim, que ela tenha que seguir, por exemplo. Ela não tem clareza. Às vezes ela é de um jeito, às vezes ela é de outro. Então, na definição do roteiro da vida dela, digamos assim, ela não tem clareza. Como que, ou melhor, né, o que você diria para essa pessoa que está nessa situação? Hoje existe até testes gratuitos na internet, no Google, é só botar lá, teste de arquétipo gratuito. Vai baixar lá um questionáriozinho e vai ter algumas perguntas para a pessoa responder. Então, perguntas simples, como por exemplo, se você estiver atravessando a rua e uma senhora estiver ali esperando para passar, você ajuda ela a atravessar ou você atravessa sozinho e deixa ela? A sua resposta vai identificando a sua personalidade, seus princípios e valores e quem você realmente é. Arquétipo, ele envolve um lado da psicologia, ele envolve um lado da parte mental e de autoformação de caráter também, de autoformação de crenças e valores. Então, o arquétipo, não adianta você chegar para você e falar assim, para você agora vender e ficar incrível, você tem que botar um arquétipo de governante, de autoridade, que todo mundo vai... Se não tiver a ver com você, não vai dar certo. Porque a hora que você abrir a boca, a hora que você se comportar, você não vai conseguir ser quem você é. Então, tudo isso nos leva ao ponto de que a gente tem que primeiro se conhecer. Primeiro se conhecer. É autoidentidade. O posicionamento, primeiro, autoidentidade. Segundo,
demonstrado através da imagem, que vai gerar valor. Percebe? Em que momento você, de fato, se conheceu? Durante essa trajetória, desses 30 anos, eu fui buscando objetivos do que eu queria. Mas eu carreguei um principal... Vamos só voltar um minutinho, desculpa. Mas com quantos anos você começou a trabalhar com isso? Com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar literalmente com as pessoas. E aí, eu acredito que foi exatamente nesse começo que eu entendi que eu era uma pessoa simples, de uma origem simples, humilde, de uma família pobre, sem dinheiro financeiramente, mas que tinha um desejo de ter uma vida muito melhor, com mais saúde, com mais sofisticação de vida, com mais dinheiro, com uma vida melhor. Então, para mim, eu me identifico que aquilo que foi a definição do posicionamento que eu tinha e do posicionamento que eu buscava para chegar um dia. Que hoje eu estou nesse posicionamento, entende? Então, a pessoa tem que decidir. Você teve também a facilidade, né? E vou dizer, talvez um pouquinho de sorte, de você ter conseguido encontrar teu caminho ali no começo, né? Exatamente. Muitas pessoas ficam perdidas porque ela não sabe para onde vai. Para a direita, para a esquerda, para o meio, ou o que ela faz. Por isso que eu sempre falo com todas as pessoas que eu cuido e que ajudo. Primeiro está na autodecisão, na autoidentidade. Você nasceu aqui, você tem essa vida aqui, mas você quer continuar com essa vida? Você quer envelhecer e morrer assim? Ou você quer crescer e melhorar e viver uma outra vida e morrer de outro jeito? É esse momento. É ali que você define o posicionamento. Eu sou o Wilber, eu trabalho com tecnologia, tenho meu podcast, tenho um empresário, tenho meus resultados financeiros, tenho minha família, ganho meu dinheiro, tenho tudo isso. Esse é o posicionamento atual. Isso hoje para ti é o que te adora, te realiza? Ótimo, esse é o teu posicionamento. Não, eu quero amanhã ser como o Steve Jobs, por exemplo. Ou, sei lá, Pablo Marçal, ou Thiago Nigro, Wendel Carvalho, qualquer outra pessoa aí conhecida, referência, para a gente ter como referência. Então você quer, por exemplo, ser como, né, o Thiago Nigro. Olha, o cara fez um trabalho assim. O Pablo Marçal fez um outro, né? O Steve Jobs fez outro. Então, cada um fez, o Trump fez outro, Elon Musk fez outro. Então, você tem que definir isso antes para depois acontecer. A gente não consegue primeiro ir lá e fazer para depois ver o resultado. Não, primeiro você prevê o resultado, para depois você fazer o resultado acontecer. Eu não poderia vir aqui no seu podcast, falar contigo, fazer tudo isso, sem antes prever que eu poderia estar aqui um dia, falando com vocês sobre o assunto que a gente vai estar falando. Sim, obviamente. Primeiro está na mente. Então, primeiro está no interior. Primeiro está no posicionar. Então, eu quero me posicionar dessa forma. Eu quero ser um empresário. Eu quero ser uma pessoa que cresce. Eu quero ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas com o meu trabalho. Mas eu quero ter o meu resultado. Então, tem muitas pessoas que se enganam com essa coisa que se fala hoje muito na internet. Seu propósito de vida. Meu propósito é ajudar as pessoas. Todo mundo quer ajudar pessoas. Eu acho muito vazio, né? É vazio. Muito vazio. Concorda? Demais. Mas como que você vai ajudar a pessoa? Dando dinheiro? Dando comida? Dando casa? Dando carro? Como você vai ajudar pessoas? Sentado com ela na calçada, abraçando, dando um beijo, fazendo um carinho, dando um conselho? Você percebe que tem milhões de formas de você ajudar pessoas? Agora, não. Eu vou definir o meu propósito de vida e, através da conquista do meu propósito de vida, eu vou ajudar outras pessoas com o que eu aprendi, com o resultado que eu tive, para que elas possam ser ajudadas a também transformar a vida delas. Percebeu a diferença? Então não adianta você ir numa fila de supermercado e chegar lá e ficar dando comida para todas as pessoas, você não está ajudando ninguém. Agora, se você chamar a pessoa que está ali numa condição difícil, sem estrutura, e ela precisa da sua ajuda, de alimento para se alimentar. Mas não adianta você dar o alimento, ele vai se alimentar e depois ele vai digerir no organismo e vai ter fome novamente. Agora, se você dá o alimento e aí você dá a instrução para a pessoa conseguir o alimento sozinho, aí você ajuda a pessoa. Faz sentido? Faz sentido demais. Para você, qual foi o momento da tua vida que deu essa virada? Você começou a trabalhar, começou a ajustar teu posicionamento, mas me conta algum momento de virada, alguma história, algum momento que aconteceu que você falou assim, cara, realmente, posicionamento é aquilo que eu preciso fazer na minha vida. Foi em 89, eu já trabalhava, né, lá no Sul, começando nessa parte
de beleza como cabeleireiro, maquiador por diante, e eu vim para Curitiba, fui convidado para trabalhar numa empresa. E aí, nesse tempo que eu estava lá trabalhando, acabou acontecendo umas coisas na empresa e o empresário resolveu que não queria mais continuar, e aí cada um de nós, os profissionais, foi seguir seu rumo, seu caminho. E nesse momento que cada um estava seguindo seu caminho, eu decidi que viria para São Paulo para buscar mais conhecimento e crescer mais e atingir outros objetivos maiores. E aí ele me fez uma pergunta: o que você vai fazer? Você vai voltar para sua casa, voltar para sua vida? O que você vai fazer? Eu falei: olha, eu vou para São Paulo, vou buscar mais conhecimento e vou trabalhar lá e vou ser um profissional e vou realizar os meus sonhos. Ele olhou para mim e falou assim: não, olha, quer um conselho? Volta para sua cidade, vai estudar, vai fazer uma faculdade, médico, dentista, advogado, qualquer outra coisa. Mas menos profissional da beleza, cabeleireiro, você não tem jeito para isso. Você não tem cara disso, não vai dar certo nunca. Rapaz. Aí eu olhei para ele, escutei aquilo, falei: obrigado pelo seu conselho. Eu quis morrer por dentro, você concorda? Porque a pessoa chega para você e fala... Naquele momento você tomou isso como verdade? Claro que não, mas ao mesmo tempo, porque eu tinha já uma mentalidade muito forte e um posicionamento de mente de objetivo de onde eu queria. Olha a diferença. Se a pessoa não tem isso e você fala isso para a pessoa, você acaba com a vida dela, porque ela sai dali com a crença de que ela é um nada. Ele quis fazer isso comigo, só que me ativou um gatilho muito mais forte. Falar: bom, então se ele acredita que eu não sou um profissional e nunca vou ser um profissional, é porque eu não estou me mostrando e me comportando com esse profissional. Então eu preciso mudar. Agora que eu vou para São Paulo, agora que eu vou estudar, agora que eu vou aprender, eu vou me posicionar e vou me tornar realmente esse profissional que ele fala que eu não sou capaz de ser hoje. Percebeu? Então muitas vezes as pessoas usam como gatilho uma frustração, uma derrota, ou uma palavra errada como combustível para realmente chegar onde chegar. E às vezes é até necessário. Eu te confesso que talvez foi necessário esse momento, naquela época. Eu nem sei se a pessoa existe hoje, eu não sei a vida dele, nunca mais falei com ele por diante. Só que se fosse olhar para trás, se eu o encontrasse hoje, certamente ele falaria: nossa, eu fiz a maior burrada da minha vida, te falar uma coisa que hoje você atingiu 10, 20, 100 vezes mais daquilo que você era, e eu falei que você não era aquilo. Mas é engraçado, né? Porque ainda assim, mesmo que a gente olhe pra ele hoje, por exemplo, e fale assim: putz, você tava errado e tudo mais, dentro do ponto de vista dele, com aquilo que ele via... Ele estava certo? Ele estava certo, né? Por isso que eu acabei de falar contigo. E por isso que hoje o meu trabalho é esse. De mostrar para as pessoas que, de repente, a percepção errada que as pessoas têm dela é uma percepção certa. Como assim, Charles? Agora você me confundiu. Vamos lá, vou explicar. Eu tenho uma percepção de você, por exemplo, agora, olhando para ti. Mas ela pode estar errada sobre quem você realmente é e o que você quer e onde você vai chegar. Mas é o que você está mostrando para mim. Sim. Então eu consigo perceber isso. Então eu não consigo olhar para você aqui e ver você de terno e gravata, porque você não está de terno e gravata. Concorda? Concordo. Então quando a pessoa me olhou lá atrás, ela não me via potencial, capaz, profissional, de muito sucesso. Ela me via como um derrotado. Está tudo bem, ninguém nasce no nível do topo da pirâmide. Nós falamos de várias pessoas aqui, de players e de N outras. Né? O próprio Steve Jobs começou na garagem de carro, ele e o amigo dele que fazia os computadores aí por diante. Cara, depois ele se tornou... Hoje a gente vive com a tecnologia dele. Percebe? Então, assim, a gente tem que ter uma consciência de que nós somos primeiro mente, corpo e espírito. Essas três bases que tem a ver aí com percepção de consciência, de mentalidade, que envolve o emocional, que envolve caráter, envolve princípios, que vem de família, que vem de cultura, que vem de sociedade, que vem de convívio, que vem de relacionamento. Por isso que o ambiente onde você está, que você até citou, toda a galera no escritório aqui mexendo no computador está na mesma imagem. É um ambiente que todo mundo se comporta do mesmo jeito, fala as mesmas coisas, se veste do mesmo jeito e tem aquela identidade. Está errado? Não, não está errado, porque esse é o ambiente. Essa é a identidade daquele ambiente. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas da minha vivência, da minha identidade, é diferente. Se a pessoa tá, por exemplo, ela quer sair desse degrau, né, ou ir para um outro degrau, ou ir para um outro ambiente, aí realmente ela tá errada. Tá errada, porque ela não pode subir
2, 3 degraus acima da escada, se comportando do mesmo jeito que ela estava lá. Se eu ficasse hoje aqui em São Paulo, atendendo pessoas, né, de altíssimo nível, me comportando da mesma forma como eu vivia lá no interior, na roça com os meus pais, mal arrumado e tudo mais, as pessoas não iam nem falar comigo. Entende? Então, se você vai numa reunião de negócio, você vai num restaurante, se você vai num ambiente onde você quer subir de nível, você tem que subir de nível primeiro para que as pessoas percebam que você pertence àquele nível. Existe uma coisa que não tem nada a ver com dinheiro, nem com preconceito. Tem a ver com percepção visual, mental e emocional. Se você vê uma Ferrari na rua, se você vê um Fusquinha na rua, quando você olha, desperta percepção visual, percepção mental, percepção emocional. Fusquinha é um carro, Ferrari é um carro. Ambos andam, tem rodas, tem motores. O Fusquinha, ele foi produzido há muitos anos atrás, não tem uma potência de motor, é outra questão. De uma forma mais simples, mais popular. Uma Ferrari em alta tecnologia, construído fora do país, milhões de dinheiro investido. Então, quando você olha para o Fusquinha e para a Ferrari, você já entende que o Fusquinha vale, sei lá, 20 mil, 30 mil, e uma Ferrari vale 2 milhões. Percebe? Então, se você, Wilber, sai de dentro do Fusquinha ou sai de dentro da Ferrari, e eu estou aqui olhando, você sai de dentro do Fusquinha, você imagina que você é uma pessoa normal. Faz toda a diferença. Que você pode ter, sei lá, um capital aí de, sei lá, 20, 30 mil reais, uma vida normal. Uma pessoa honesta, trabalhadora, digna, caráter, fabuloso. Agora, se você sai de uma Ferrari, você fala, pô, pro cara tá dentro de uma Ferrari de 2 milhões, ele tem que ser empresário, ele tem que ter negócios, ele tem que gerar muita renda. Você percebe? Com certeza. E eu não estou criticando se você é baixo, magro, alto, magro, sei lá, sim. Cor da pele, nada. É uma realidade, né? Não é à toa que muita gente usa esse tipo de recurso, né? Do tipo, por exemplo, comprar um carro para justamente mostrar ele na rede social. E vou dizer, apesar da gente achar que, nossa, talvez seja errado, as pessoas, talvez, pô, você está tentando mostrar uma pessoa que você não é, mas na prática, quando a gente olha pro gerenciador, estatisticamente, pô, o CTR, ele vai lá para cima, que é a taxa de cliques, pô, o CPM fica mais barato. Então, na prática, mas é eficiente não porque você força isso, mas porque é aquilo que as pessoas querem ver, de fato, né? Esse é o grande ponto. E principalmente, não é nem só pelo que as pessoas querem ver, é porque você está mostrando verdadeiramente quem você é. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Sim, demais. Há 10 anos atrás, quando você não tinha esse sucesso que você tem hoje, você tinha a mesma quantidade de dinheiro que você tem hoje? Não importa o valor. Você não, tinha. Nem de perto. Então, agora vamos lá. Se há 10 anos atrás você não tinha R$1.000 para pagar um almoço num restaurante super chique e você tinha R$20 no bolso e você precisava almoçar, certo? Certo. Você iria almoçar com R$20 num restaurante chique e caro ou você iria num restaurante simples, na padaria da sua rua? Na padaria, obviamente. Ok? Nada contra a padaria digna, maravilhosa, tem muitas pessoas trabalhadoras honestas que vivem lá, mas é porque é a realidade que elas vivem. Sim. Você trabalhou, produziu riqueza. Hoje você tem, digamos que você, não estou falando que você tem, mas vamos imaginar que há 10 anos atrás você tinha R$20 no bolso. Hoje você pode ter R$1.000 no bolso. Por que você vai voltar lá na padaria, num lugar super longe, onde você já nasceu no interior, numa outra cidade, para almoçar por R$20? Ah, porque eu sou uma pessoa humildezinha, eu não quero perder minhas origens. Cara, não é real isso. Não é. Você vai viver a vida que você vive. Porque se você tinha uma vida anterior, você morava num lugar simples, você tinha poucos recursos, está tudo certo. Só que quando você se posiciona e quer mudar esse seu padrão de vida, você também muda a vida que você vive. Então não é preconceito, não é distinção, porque tem um grande problema que é as pessoas que eu considero uma palavra chamada mimizentos, que é o mimimi, né, que a gente vê hoje aí. Só porque ele tem dinheiro agora ele não olha pra gente, ou isso é preconceito, não sei o quê. Não, é porque você trabalhou, teve o seu retorno, investiu o seu dinheiro e agora você vive num outro momento. Não tem sentido você ter milhões de dinheiro na sua conta e morar embaixo da ponte, numa casinha de papelão. Não tem sentido. Não tem cabimento. E isso é uma coisa que, na minha concepção, o próprio dinheiro, ele é um filtro, assim, não vou dizer de ser melhor ou pior uma pessoa, nada disso, mas ele coloca você num ponto onde que você tem que também estar habituado àqueles pontos, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, na minha concepção, que ela vai pagar, por exemplo, ela chega numa padaria e o café custa R$20,
cara, essa pessoa provavelmente ela vai ter muita dificuldade em alcançar o patamar onde as pessoas vão pagar R$20 num café. Sabe, tipo, esse que é o grande dilema. E furar essa percepção, essa bolha, digamos, né? Você sair do teu sistema e ir pra esse outro sistema, pra esse outro ambiente, é, pra mim, o maior furo, a maior dificuldade das pessoas, porque isso é uma coisa inconsciente, né? Elas estão apegadas, cara, exatamente o que você falou, a história delas, a cidade delas, a vida delas, a mãe e o pai, que, de repente, tiveram uma vida sofrida, infelizmente, alguma coisa assim. Então, é difícil furar essa camada. E em que momento você furou essa camada? Foi lá atrás, quando eu comecei, nesses 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar e ver a vida real. Que eu saí do sítio dos meus pais, do interior, lá da roça, e fui morar na cidade com meu irmão mais velho para começar a trabalhar, estudar e crescer. Ali você ganhou não vou dizer assim ganância, mas aí você ganhou a ambição, de fato, de fazer as coisas. Ali eu despertei o desejo de viver uma outra vida. Legal. Eu entendo que palavras, né? Eu estou muito cuidado com palavras que falam, porque palavras despertam percepção visual, percepção mental, percepção emocional. Lembra essas 3 partes que eu falo. Então, assim, ganância é gana, energia, vontade e desejo. Só que, depende da forma que você coloca, ela pode ser distorcida para um lado ruim. Sim. Desejo pode ser gerado por alimento, por sexo, por bebida, por drogas, qualquer coisa. Agora, quando você entende que é uma percepção de mudança de ambiente, mudança de conquista, é diferente. Porque é assim, é desejo por crescer, é mudar a vida que tem, é transformar a realidade. Então, essa coisa de furar bolha, como você relatou, é assim, exatamente a forma do posicionamento que a gente está falando aqui. É ter a consciência sobre a realidade que tem hoje e a realidade que eu quero viver amanhã. Então, quando eu tive lá aquela percepção, poxa, eu amo meus pais, amo minha família, tenho tudo aqui, né? Tive uma família incrível, super bem amado, cuidado, não tive nenhum problema. Tem pessoas que têm, não importa. Mas eu olhei para a realidade e falei, essa realidade eu não quero viver e morrer nessa realidade que os meus pais vivem hoje. Não porque eles não queriam, é porque era o que eles podiam e o que eles conseguiram chegar. Que foi muito, né? Que foi muito. Que nos deram amor, nos deram casa, comida, alimento, criaram nossos filhos, 6 filhos. E depois cada um foi curtir e conquistar a sua própria vida. E muitas vezes a gente também se engana com aquela coisa, só ficar dentro da casa do pai e da mãe e da família, eu vou ficar aqui trabalhando e ajudando. Você sair, muitas vezes você ajuda muito mais do que ficar lá. Eu sou exemplo disso. Porque ao sair eu consegui trabalhar, eu consegui crescer, produzir mais riqueza, mais dinheiro, e com isso eu consegui devolver para minha família. Ajudar na alimentação, na casa, na saúde, em N outras coisas. Que os meus pais envelheceram e conseguiram ver o meu sucesso, a minha conquista. E essa conquista do meu sucesso eu pude retribuir para a minha família. Até hoje eu faço. Meus irmãos, cada um tem a sua conquista. Percebe? Então, o furar a bolha é o seguinte, é você literalmente tirar aquilo que te prende, que te segura ali, para você poder andar, para ir a outro lugar. O mundo é infinito, de uma certa forma. O nosso planeta, a gente poderia ver milhares de vidas e não conseguiria conhecer todos os lugares, não conseguiria fazer todas as coisas. Agora, se você viver uma vida toda, nascer na mesma casa, envelhecer na mesma casa e morrer na mesma casa, você não conheceu o mundo, não fez nada daquilo diferente. Talvez você nem conheça um alimento diferente, sei lá, qualquer outras coisas. Então, o que eu vejo que o furar a bolha é ter essa consciência do que eu quero para mim hoje e do que eu quero para mim amanhã. Como que eu nasci hoje assim e como que eu quero morrer, entende? É meio filosófico, é meio fantasioso, mas é uma realidade. Sim, sim. Mas eu acho muito legal a gente finalizar o podcast com essa ideia geral, principalmente mostrando para as pessoas como elas furam a bolha e justamente utilizando o posicionamento. Charles, cara, foi um prazer ter você aqui. Passou muito rápido, acho que esse foi um episódio que passou extremamente rápido, não passou não? Passou rápido demais, nem parece que a gente já tá aqui há 1 hora. Mas Charles, muito obrigado pela tua participação. Quero agradecer você ter vindo aqui. Queria que você deixasse uma mensagem pro público aqui olhando para a câmera, pra galera que tá ali tendo dificuldade em talvez se posicionar, e também deixa o seu Instagram pro povo já te seguir lá. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite no podcast, parabéns pelo trabalho. Parabéns a todos vocês, telespectadores, que seguem aqui o podcast. Continue seguindo. E também
o trabalho do Wilber na parte de tecnologia, do digital, que, aliás, eu sou cliente também, contrato o trabalho dele, me ajuda muito também no resultado do meu trabalho. E eu quero deixar uma mensagem final seguinte. Entenda, não importa quem você é, a realidade que você vive hoje, o que importa é quem você quer se tornar e a realidade que você quer viver amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, o seu futuro. Hoje você nasceu ou você vive numa realidade, mas você pode transformar a sua vida e viver uma outra realidade, sem precisar machucar ninguém, sem precisar deixar os seus princípios e valores, seus caráteres, mas sim sendo você como natural, original, e você vai se realizar, se sentir feliz com você, e depois essa felicidade você vai transbordar e ajudar outras pessoas no mundo. Então, muitas pessoas querem transformar o mundo. Primeiro, antes de transformar a si próprio, eu vou te deixar bem claro. Transforme você primeiro, e aí a sua transformação vai ajudar a transformar muitas pessoas, e muitas pessoas se transformando, você pode ser uma peça que ajudou a transformar o mundo. Eu sou Charles Veiga, cuido de posicionamento e imagem de alto valor de pessoas, seguindo toda a trajetória do que eu fiz, coloquei na minha vida e deu resultado, e hoje eu ajudo pessoas a também conseguir esses resultados. Você pode me seguir na minha mídia social, Charles Veiga, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, e também pode adquirir aí meu trabalho através de consultoria, mentoria, palestra e atendimento presencial. Muito legal. Obrigado. Você que tá aí, já vai lá, segue o Charles, vai lá no Instagram dele, manda uma mensagem, cara, preciso de ajuda aqui para ajustar meu guarda-roupa, não sei exatamente como é que funciona o teu trabalho de consultoria, mas pede ajuda para ele que eu tenho certeza que esse cara vai te ajudar bastante. E se você ficou até aqui, quero agradecer a tua presença em mais um episódio aqui da PMAX. A gente está chegando a quase... Quantos episódios já? 73 episódios. É bastante gente que a gente já trouxe aqui. Se você tem acompanhado a gente em todos esses episódios, você é muito importante pra gente. Curte esse vídeo aqui, se inscreve, deixa o seu comentário pra gente continuar aqui interagindo juntos. Então, o que você achou desse episódio? O que você teve de dúvida? Né? O que você achou aqui da conversa que a gente teve? Deixa aqui nos comentários. E eu tenho um último recado muito bacana, em que a gente já tá, desde que a gente começou basicamente o projeto, junto com a parceria da Pushing Pay. Pushing Pay é um sistema de pagamentos e que a gente acabou finalizando agora a nossa parceria com eles. A gente, longe de qualquer discussão, longe de qualquer intriga, a gente acabou finalizando essa parceria, mas de uma maneira extremamente amigável, e a gente só tem a agradecer todas as pessoas que fizeram parte com a gente nessa estrutura, que tiveram com a gente ali, principalmente o Guerreiro, o David, todo o pessoal que nos ajudou com o nosso projeto de certa forma e, consequentemente, nos trouxe até aqui com essa carreira, com vários convidados que a gente gravou. Então, queria agradecer você. Vou deixar aqui o QR Code da Pushing Pay para você acessar. Também o link vai estar aqui na tela para você acompanhar. Acompanhe os caras, se cadastra lá, que eles são feras demais. E um grande abraço para vocês aí, não só o pessoal que está assistindo, mas vocês também aí que estão trabalhando na Pushing Pay. E aproveita, vai lá, segue o nosso Instagram, o Wilgner Marcelo em todas as redes e também PMAX Podcast em todas as redes. Instagram, Facebook, em TikTok, em qualquer rede, é só você acessar lá e você já vai conseguir acompanhar nossos conteúdos. Também segue o Charles Veiga lá no Instagram. Em todas as redes também? Todas as redes também. Show, é isso aí. Então, falou, até a próxima.